Divorciar é realmente pecado? Casar de novo é permitido? Muita gente angustiada por causa desse assunto. E vamos falar sobre isso hoje, no Momento com o Evangelho. Queridos, antes de eu explicar se é ou não pecado, se é ou não permitido, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Primeiro, é claro, está escrito na palavra de Deus, Deus detesta o divórcio. O divórcio nunca foi algo que Deus quis, Ele nunca quis isso aí. Por isso que está escrito no texto que Ele detesta o divórcio. O divórcio foi uma concessão de Deus quando uma situação é insustentável, insuportável, ok? A segunda coisa que eu quero te dizer, para que você venha divorciar, você tem que ter absoluta certeza de que já tentou de tudo para salvar o casamento. Você já tentou de tudo para salvar o seu casamento? Sim ou não? Depois que eu tiver certeza que eu já tentei de tudo, aí eu posso partir para essa concessão, uma permissão. O divórcio é uma permissão, uma concessão, não um mandamento, não uma aprovação deliberada adoidado. Entende isso aí? Mas vamos lá, querido, preste atenção. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o divórcio era permitido sim. Dá uma lida em Deuteronômio 24, de 1 a 4 vai estar claro. Olha aqui, um homem se casou com uma mulher. Ele não gostou e deu uma carta de divórcio, deu na mão dela, mandou ela embora da sua casa. Essa mulher foi e casou com um segundo marido. Casou com o segundo marido. Se esse segundo marido também divorciar dela, ou se ele vier a morrer, ela não podia voltar a casar com o primeiro marido. Então já é um texto no Antigo Testamento que permite divórcio e novo casamento. Dizem que é adultério. Então, se essa mulher que casou com o segundo marido, e o texto fala claro, primeiro marido, segundo marido, se era adultério, e adultério era resolvido com apedrejamento, por que essa mulher não foi apedrejada se ela casou com o segundo marido? Ok? Então, vamos lá. No Novo Testamento, Jesus depara com a mulher samaritana e fala com ela: traz o seu marido aqui. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus falou assim: você disse bem, porque você já teve 5, agora você vive com um que não é seu marido. Por favor, não force a Bíblia a dizer o que ela não diz. Essa mulher teve 5 maridos porque ela ficou viúva 5 vezes? É isso? Aonde que você leu que ela ficou viúva 5 vezes? E se ela já teve 5 maridos, ainda estava viva, por que ela não foi apedrejada? Entende? Então vamos entender, querido. A pergunta que foi feita ali em Mateus 19 para Cristo, o texto fala de divórcio e repúdio. O grande problema é que o crente acha que divórcio e repúdio é a mesma coisa. Foi feita uma pergunta e a pergunta principal é sobre o repúdio, não sobre o divórcio. Vamos lá. Do grego que foi escrito o Novo Testamento, a palavra divórcio é do grego apostasia, tá? Apostasion. Isso mesmo, apostatar. O que é apostatar da fé? Eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidades com essa fé. Então a mesma palavra é do divórcio. Eu não quero compromissos e responsabilidades com esse casamento. Eu quero encerrar toda a responsabilidade, todo o compromisso com essa aliança. Como Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, apostatar da fé é não querer compromisso com o noivo, não querer responsabilidades com o noivo, entende? Então, o divórcio é do grego apostasion, apostasia, e o repúdio é do grego apólio, tá? Preste atenção. Aí eles perguntam, por que Jesus mandou, tá? Mateus 19, acho que o verso 4, porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Tá vendo? Duas coisas, carta de divórcio e repudiar. A resposta de Jesus foi tripla, em cima do repúdio, não do divórcio. O que é repúdio? Abandonar, deixar de lado, esquecer. Agora acontece o seguinte, eu sou casado com uma mulher, se eu divorciei e dei carta de divórcio, ela está livre, vai e se casa com outro homem. Mas se ela recebeu carta de divórcio, ela ainda é minha esposa, por isso que ela não pode casar com outro homem. Olha a resposta, porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, carta de divórcio
e repudiar. Olha a resposta de Jesus, 3 vezes o repúdio. Moisés permitiu repudiar por causa da dureza do vosso coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Apólio é uma coisa, apostasia é outra. O texto não está falando de divórcio. Entendeu isso aí? O meu problema é quando falam o que a Bíblia não diz. Ok? Porque quando a mulher era repudiada, se eu repudiei a mulher, ela ainda é minha esposa. Eu tinha mais 2, mais 3, mais 5, mais 10 esposas. Agora, a mulher repudiada, por que Jesus diz que é a dureza do seu coração? Ela tinha 3 destinos. Ou ela virava prostituta para não morrer de fome, ou ela virava mendiga, ou ela virava minha escrava. As minhas esposas eram as outras, socialmente, tudo. Agora, ela lavava minha roupa, cortava meu cabelo, fazia minha barba, cortava minhas unhas, dava comida na minha mão, entende? Ela dava banho em mim, enquanto as minhas esposas eram as outras. Ela fazia isso só para ter o lugar de morar, a comida e roupa, entendeu? Ela literalmente virava. Aí Jesus falou assim, cara, não faz isso não. Se você quer repudiar a mulher, dá carta de divórcio. Quem casar com a repudiada comete adultério porque ela ainda é casada, mas se divorciou, não é mais sua esposa. Entendeu isso aí? A resposta de Jesus foi sobre o repúdio, não sobre o divórcio, ok? Aí as pessoas dizem assim, mas Romanos 7 e 1 Coríntios 7, presta atenção, Romanos 7 e 1 Coríntios 7 vai dizer que a mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo. Agora presta atenção, meu querido, minha querida, se divorciou não é marido e mulher mais, entendeu? A mulher está ligada ao marido só na cabeça do religioso. Divorciou, eles não são mulheres e maridos mais. Mas se ajuntou, virou uma só carne. Então você não podia casar. Se você teve relação com mais de um homem antes de se casar, com mais de com o seu que não é o seu cônjuge, antes de casar, entende? Se você teve relação com uma pessoa que não é o cônjuge, você se tornou só uma carne com ela. Porque lá em 1 Coríntios 6,16 diz assim, você não sabe que aquele que se une com uma prostituta se tornou uma só carne com ela? Se você já ficou com alguém antes do seu marido, da sua esposa, então o seu marido, da sua esposa é aquele que você casou antes. Se é do jeito que vocês estão falando, entendeu, queridos? Se nós não analisarmos o contexto, vamos falar bobagem. Entendeu isso aí? Então, a pessoa divorciada pode sim se casar de novo, tá? Volto a dizer aquilo que eu falei lá no começo, lá. É uma concessão, não um mandamento. É uma atitude a se tomar quando a situação está insustentável, insuportável. Em segundo lugar, você tem que ter certeza que já fez de tudo para salvar o casamento. Agora, divorciar é pecado, casar de novo é pecado. O que acontece? Eu estou falando como pastor há 27 anos e como terapeuta há muitos anos e terapeuta de casais, que eu escuto todos os dias mulheres orando para o seu marido morrer. Às vezes acontece um acidente, ela fala, por que não é meu marido? Às vezes eu deparo com mulheres que falam assim, eu fui ao velório e lá eu estava chorando. Por que você estava chorando? Porque eu pedi a Deus, por que não foi eu? Por que o Senhor não tira a minha vida? Eu não estou aguentando mais viver com esse marido. É sofrimento, é luta, é depressão profunda, é ansiedade, é angústia, é choro, é sofrimento. Mas na cabeça do crente, você casou, tem que ficar sofrendo o resto da vida, entende? Eu estou falando de mulheres que oram para os seus maridos morrerem, maridos que oram para as mulheres morrerem, entende? Ou para perder a própria vida, para Deus tirar a própria vida, angústia, em depressão, não dorme, não come, não tem prazer em mais nada da vida, mas se casou na cabeça do crente, tem que sofrer até o último dia, entende isso aí? Então, querido, esse é o Deus dos evangélicos. Fique tranquilo. E mais uma vez eu volto a falar. O meu problema é quando dizem que é pecado algo que a Bíblia não diz que é pecado. Ok? Então você que vive angustiado, angustiada por sua situação conjugal, ou de alguém que você conhece, o seu filho, a sua filha, entende? Eu quero orar com você agora. Pai, eis aí mais um esclarecimento do seu verdadeiro evangelho, da sua palavra. Eu sei, Deus, que pessoas pensam diferente.
e eu respeito a crença e a fé das pessoas, eu não sou contra, mas aí está o verdadeiro e puro evangelho, Pai. E de repente essa pessoa está angustiada. O meu primeiro pedido ao Senhor é que restaure este casamento, que dê força, que dê estratégias, que dê força para essas pessoas buscarem ajuda, a fim de restaurar. Eu sempre digo que um divórcio, Deus, é uma amputação. Eu vou ficar vivo, mas está faltando um membro no corpo, vai ser uma amputação. Mas se a situação é insustentável, se essa pessoa pensa o tempo todo em tirar a própria vida, pensa em morrer, pensa na morte do cônjuge, se já não aguenta mais, se já tentou de tudo e não consegue ver solução, ajuda essa pessoa agora, nesse momento, a ficar tranquilo, em paz no coração. Eu peço a Ti, ó doce Espírito Santo, eu peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Evangelho, em nome da Sua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique com Deus, até o próximo, se Deus assim nos permitir.